Hoje eu vou te mostrar o que os maiores investidores de Bitcoin eles estão fazendo nesse momento. E o porquê que é tão relevante que você saiba o que esses investidores eles estão fazendo? Bom, se você seguir o grupo de entidades, o grupo de investidor que mais conhece sobre o Bitcoin, aquelas pessoas que mais fazem dinheiro investindo em Bitcoin, você tem uma probabilidade muito maior de fazer dinheiro também. Do contrário, você tem uma grande probabilidade de perder dinheiro dentro do mercado cripto. Então saiba quem você vai seguir para que você possa colher os resultados igual a essa pessoa. Legal? E Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para mostrar que esse conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, eu vou te mostrar o que os maiores investidores eles estão fazendo no médio prazo. A gente precisa separar médio, curto e longo prazo também. Mas antes a gente vai passar aqui no curto prazo. Olha só, no curto prazo, olhando para gráfico de 4 horas ali, a gente já vinha acompanhando esse triângulo simétrico aonde a gente tinha informações ali ao nosso favor de que o rompimento desse triângulo simétrico se daria para cima. A gente teve o rompimento do triângulo simétrico, a gente teve confirmação do rompimento do triângulo simétrico, a gente vê que a movimentação ela ainda está acontecendo no sentido do rompimento. O que isso daqui significa? Bom, primeiro ponto é que eu não opero rompimento. A gente aguarda as confirmações, a gente aguarda ver toda a movimentação acontecendo dentro da nossa frente, mas nós tomamos as nossas decisões de entradas em outros pontos. Por exemplo, quando a gente olha para um triângulo simétrico, as nossas entradas elas não são dadas nem no rompimento, nem na confirmação do rompimento. Gui, por que você não faz entrada nos rompimentos? Primeiro ponto é que 80% dos rompimentos eles são falsos. Se você opera com uma probabilidade desse tipo, significa que você está operando apenas com 20% de probabilidade de acertar um rompimento. Esse é o primeiro ponto pela qual eu não entro dentro de um rompimento. Segundo ponto pela qual eu não entro dentro de um rompimento ou dentro da confirmação do rompimento é porque, olha só, quando a gente olha o fundo aqui, ou quando a gente pega o último fundo da base do triângulo simétrico, a gente vai ver que o rompimento ali, ele aconteceu, por exemplo, com a sua confirmação, 4,5% depois que a gente tinha tocado a última vez ali a linha de base do triângulo simétrico. E se a gente olhar para toda a movimentação foi de 6%. O que isso significa? Se eu tivesse entrado na confirmação do rompimento, eu teria capturado apenas 1,5% de uma movimentação de 6%. Se eu tivesse entrado no rompimento, eu teria capturado um pouco mais ali, 3,6%, 3,5% de uma movimentação de 6%, por exemplo. Eu não gosto de entrar nos rompimentos porque eu enxergo que o rompimento ele já é uma movimentação que aconteceu lá atrás. Eu gosto de me preparar antes dos movimentos acontecerem. Então, diante de um triângulo simétrico, por exemplo, eu sempre vou estar procurando por compras na base do triângulo simétrico e não no rompimento. Por quê? Eu faço uma análise, eu identifico junto com vocês aqui, junto com você, a gente viu na semana passada que tínhamos dados para o rompimento ser para cima. Quais eram os dados? A gente vendia uma tendência de alta, RSI, volume, tudo aquilo que eu já falei com você na semana passada. A gente tinha informações para que o rompimento fosse para cima. Então, nós como investidores maduros devemos nos preparar, nos antecipar aquele movimento que vai acontecer. Saiba que os big players, os bancos, os institucionais, eles se antecipam aos movimentos. Por exemplo, você não vai ver um grande banco vendendo no preço mais caro ali na formação cíclica. Estou falando de longo prazo. Por quê? Ele vai vir distribuindo ao longo do caminho, ele vai vir construindo um custo médio porque ele está se antecipando a uma reversão majoritária de tendência no longo prazo, por exemplo. Ele não vai esperar o olho da mosca para sair de uma só vez ou o olho da mosca ali para sair de uma só vez também.
Quando a gente olha, por exemplo, para movimentos cíclicos a gente dá entradas muito parciais. Na formação de fundo do Bitcoin, eu comecei a comprar abaixo dos $22.000 e fui comprando até os $16.000, onde eu passei mais de 6 meses comprando dentro daquela região. Por que a gente não espera um preço em específico? Um dos pontos é pela quantidade de capital, outro ponto é porque a gente faz aportes parciais dependendo da estratégia que a gente está utilizando, beleza? Por isso que a gente tem que se antecipar a movimentos. Esse movimento aqui, ele está acontecendo. Se você não conseguiu capturar esse movimento aqui, agora você chupa o dedo e você espera esse movimento finalizar. Não vem querer entrar exatamente no meio desse movimento. Estamos em $71.000 aqui, como eu comentei com você na data de ontem, e a minha expectativa é que a gente venha buscar os 73, os $74.000. Por que a gente vem buscar essa região de $74.000? Bom, se a gente voltar aqui dentro de um gráfico diário, por exemplo, a gente consegue traçar o alvo dessa pernada que nós vamos dar. Olha só, a gente puxa aqui o último fundo que nós tivemos e o último topo que nós tivemos e projetamos isso para cima. A gente está falando que o primeiro alvo de Fibonacci é exatamente em $74.000. Quando a gente olha para o topo que nós tivemos aqui, ó, o topo ele foi nos $73.000. Significa que dos 73 a gente tem grande liquidação para acontecer, que são a liquidação das pessoas que estão apostando em short. Então, quando a gente chegar dentro dessa zona aqui, a gente vai ver uma movimentação muito forte acontecendo dentro dessa região. A gente tem o alvo 1 de Fibonacci, que é o 74, que já vai ser o suficiente para pegar essa liquidação aqui dos players que apostaram em baixa, que estão shortando o ativo. Isso daqui vai dar bastante gás para a gente continuar subindo. Você entra no meio dessa movimentação, você entra no meio dessa loucura? Obviamente que não. Você pode entrar aqui no meio e isso vai ser como você jogar uma moeda para o alto e escolher, cara, você compra, coroa, você não compra. Você vai contar com a sorte e pode ser que dê certo. Mas saiba que se você estiver contando com a sorte, você também está contando com azar. Então, cedo ou tarde, o azar ele vai te pegar e é o que faz com que muitas pessoas ganhem de colher do mercado e devolvam de balde exatamente o azar. Eu não entro no meio dessas movimentações, já estou posicionado, já estou preparado, a gente vai simplesmente acompanhando as movimentações. Aprenda quando que você deve entrar na movimentação. Quando essa movimentação ela finalizar, ela pode finalizar aqui dentro de um gráfico de 4 horas nessa região, ou ela pode finalizar mais acima, não sei aonde ela vai finalizar ainda, não tenho nenhum sinal ainda de formação de topo, não tenho nenhum candle de reversão, não tenho aumento de volume em nenhum dos candles que estão revertendo, por exemplo, então ainda não tenho sinais de reversão. Se a gente não tem sinais de reversão, nós não formamos um topo ainda dentro de um gráfico de 4 horas. A partir do momento que houver a formação desse topo, aí sim, meu amigo, aí você vai ser estratégico. Você vai pegar Fibonacci, você vai traçar essa movimentação que nós tivemos, seja o topo ali em 71, onde nós estamos, ou seja em 72, você vai traçar a Fibonacci e você vai esperar um pullback desse ativo até 0,382. Fez um pullback até 0,382, ótimo, você começa a ter sinais de entrada. Entenda que você ser um investidor é um jogo de estratégia, é um jogo de análise, de planejamento. Se você quiser contar com a sorte, novamente, você pode contar. Esse não foi o caminho que eu, Gui Teles, escolhi a seguir. Eu cheguei até aqui, saí de instalador de som, saí de R$5.000 dentro do mercado cripto e estou aqui nos Estados Unidos. Hoje atingi o meu primeiro milhão exatamente sendo estratégico. Saí do zero, do absoluto nada e cheguei até aqui simplesmente sendo estratégico, sabendo multiplicar dinheiro e sabendo preservar dinheiro também. Se você quer viver do mercado financeiro, você precisa aprender a ser estratégico, beleza? Bom, quando a gente olha ali para o MBRV intradiário de 7 dias, a gente fez rompimentos ali em um passado recente, tá? Aqui, quando a gente estava no dia 2 de junho, essa semana mesmo, a gente fez um rompimento do MBRV intradiário de 7 dias. Isso daqui era um sinal
bullish também para que a gente continuasse com movimentações de alta. Estamos subindo nesse momento, ainda temos bastante gás para a gente subir no MVRV interdiário de 7 dias, ou seja, colocar os traders de 7 dias exatamente em patamares de realização de lucro. Quando a gente chegar nesses patamares, aí sim a gente pode começar a ver candles de reversão dentro do price action, por exemplo. Entenda que se você for uma pessoa estratégica ou se você seguir uma pessoa que ela é estratégica, você pode ter resultados como esse daqui em menos de 6 meses. R$ 69.896,69, fazendo sabe o quê? Copiando e colando aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo. Esse print aqui é um dos meus alunos, na verdade, de uma aluna minha que ela segue todas as minhas tomadas de decisão. E, inclusive, as tomadas de decisão que a gente faz são de aportes pequenos ali. Por exemplo, se a gente olhar um dos ativos aqui, cara, compras ali em bons momentos, quando a gente olha para essas compras, de R$105 ali em um dos ativos, que é o Bitcoin, por exemplo, aqui, tem todo o histórico de toda a carteira aqui dentro, sem contar as dezenas, ou melhor, centenas de alunos que me mandam os prints de resultado. Isso daqui é resultado de dentro da carteira rumo ao milhão. Uma carteira que eu estou construindo para o meu filho e que eu abro todas as estratégias para você copiar e colar essas estratégias. Toda segunda-feira eu faço um vídeo, uma análise, um gerenciamento dessa carteira e eu te passo todas as decisões que você precisa tomar. Além disso, você vai ter acesso a um grupo de alunos, que é exatamente esse grupo aqui. Você pode entrar lá no grupo de alunos e auditar todos esses prints aqui, ver se realmente as pessoas estão lucrando ali R$10 mil, R$34 mil, ou aqui, ó, R$9 mil. Cara, você pode verificar. Tá tudo aqui, ó. Todos esses prints aqui são de alunos que mandaram no grupo ali pra gente ver o resultado de cada um. Entenda, cara, eu posso tomar todas as decisões para você. Deixa que o analista nesse jogo sou eu. Deixa que eu assino as plataformas. Deixa que eu faço a análise de price action, a análise on-chain. E eu simplesmente tome as decisões, que é a coisa mais difícil de ser feita. E você só precisa copiar e colar. Isso é uma verdadeira mão na roda. Se você quiser participar da carteira 1 milhão, o primeiro link na descrição. Tenha certeza que a assinatura é o preço de 2 pizzas por mês. Você pode trocar 2 pizzas por mês para eu estar tomando as decisões para você. Se você for uma pessoa paciente, como todos esses meus alunos foram, pode ter certeza que nos próximos meses eu vou colocar dinheiro no seu bolso. Legal? Quando a gente faz uma análise ali mais de médio prazo, por exemplo, a gente vê que os investidores de longo prazo, né, o long term holder, eles voltaram a acumular. Isso aqui é algo muito bom para essa região que nós estamos. Havia uma pressão de venda muito forte desses caras e, cara, para o mercado subir com uma pressão de venda do investidor de longo prazo é muito difícil. A gente vê que esses caras, eles ditam a direção do mercado. Nesse momento, eles estão acumulando. Então, nesse momento, nós vamos acumular também. Quando a gente olha para o supply total, a quantidade total de Bitcoin que esses caras detêm em mãos, a gente vê que voltou a subir aqui a quantidade de Bitcoins que eles têm. Ou seja, a acumulação ela está acontecendo. Hoje, esses investidores de longo prazo, eles têm 14 milhões de Bitcoin. Olha só. Dos 19 milhões que a gente tem em circulação, 14 milhões está na mão desse grupo de investidores, que nós chamamos de investidores de longo prazo. Aqui a gente tem mais pressão de compra e de venda do que qualquer outro grupo dentro do mercado. Ontem foi um ótimo dia de negociações de ETF, por exemplo, mas os ETFs eles não chegam nem aos pés da quantidade de dinheiro que o investidor de longo prazo ele detém, beleza? Eu gosto de seguir esses caras, eu gosto de entender o que esses caras estão fazendo para que eu faça igual. Afinal de contas, o investidor de longo prazo está nesse mercado ciclo após ciclo. A gente vê sempre quando eles estão distribuindo, a gente sempre vê quando esses caras estão acumulando e através disso, ciclo após ciclo, a gente consegue ter boas decisões também.
Bom, na data de ontem a gente teve uma grande saída de bitcoins de dentro das corretoras ali, um volume considerável aqui, algo que é muito bom, algo que é muito bullish também. E quando a gente analisa as principais carteiras do mercado, e aí aqui eu não estou falando só de investidor de longo prazo, estou falando das principais carteiras, a gente consegue traquear todo mundo, a gente consegue traquear a sua carteira, a minha carteira, a carteira de todo mundo, colocar isso num balaio, analisar, entender quem que são os players mais relevantes, através da quantidade de capital e através das movimentações que ele faz também, e construir um indicador, um score, um indicador que é exatamente esse daqui que está na nossa frente. Fugiu o nome aqui de score, pontuação, a gente consegue colocar uma pontuação e entender se estamos dentro de um período mais de acumulação, como são essas bolinhas pretas aqui, em períodos de distribuição, que são as bolinhas amarelas, e o alaranjado é quando a gente está indo rumo a uma acumulação. Como eu te mostrei, os investidores de longo prazo, eles estão acumulando de uma maneira mais sutil e a gente vê que dentro das métricas das principais carteiras, elas estão começando a acumular de uma maneira mais sutil. Diante a isso, nós seguiremos acumulando no médio e longo prazo. Bom, quando a gente analisa Ether aí, a gente teve uma grande porrada do ativo ali com toda a notícia que haveria aprovação de ETF nos Estados Unidos e depois disso o ativo ficou parado, lateral, não se movimenta nem para baixo nem para cima. A gente começa a analisar isso daqui, começa a entender os padrões que nós temos aqui, vamos tentar avaliar e tirar alguma informação relevante de cima disso. Quando a gente olha aqui para um padrão gráfico, possivelmente nós estamos formando um canal de alta aqui. Um canal de alta depois de uma pernada de alta, isso significa que estamos formando uma bandeira de alta. Isso daqui é um padrão bullish, aonde a gente tem maior probabilidade de romper para cima, caso isso daqui realmente seja uma bandeira de alta. Lembre-se que, igual no Bitcoin, é um pouco mais difícil quando a gente está desenhando o padrão gráfico enquanto ele está sendo formado. A gente precisa de vários ajustes dia após dia para que a gente confirme aquele padrão. Foi o que eu fiz com você exatamente na última semana, mostrando aquele triângulo simétrico do Bitcoin. Quando a gente olha para isso daqui, o que temos nesse momento é essa bandeira. Só que nós não temos ainda nenhum volume, nenhum sinal, nem na ponta compradora, nem na ponta vendedora, algo que a gente utilizou no triângulo simétrico do Bitcoin para entender se a gente tinha maior probabilidade de romper para cima ou não. Olha só, quando a gente tinha esse triângulo simétrico aqui, o que nós estávamos analisando, o que nós estávamos buscando com informação para entender também se a probabilidade era de romper para cima, era exatamente os volumes. Quando a gente olhava para os volumes e via candles ali com mais interesse comprador, por exemplo, a gente tinha sinais, por exemplo, de que haveria rompimentos para cima. Então o volume ele foi fundamental nesse processo. Além da gente poder avaliar o RSI aqui, ó, e a gente verificar que o RSI estava em tendência de baixa e a gente fez um rompimento dentro do RSI antes de fazer o rompimento da figura gráfica. O que o RSI nos mostra? A força do mercado, se é de compra ou se é de venda. Quando a gente analisa Ether, não temos volume. Nós podemos analisar ali o RSI e entender o comportamento do RSI. Ele está vindo em tendência de baixa e olha só, nós estamos fazendo um rompimento dessa tendência de baixa. Ou seja, isso daqui é um leve sinal de que a gente tem pressão compradora nesse ativo. O que a gente precisa agora? De volume. A gente precisa de ver candles mais bonitos aqui, ó, e não candles sem volatilidade, para que a gente consiga definir se vai haver um rompimento dessa região para cima, se isso é realmente uma bandeira de alta ou não, ou se isso daqui é um canal de alta que vai romper para baixo, por exemplo. A gente tem que analisar dia após dia, e o que eu estou fazendo com você aqui hoje é começando essa análise. Nos próximos dias a gente pode seguir aqui vendo qual que é essa formação gráfica do Ether. Mas eu recomendo para você que você faça o dever de casa aí, caso você queira aprender sobre análise. Eu te mostrei na semana passada como que a gente faz isso dentro do Bitcoin. Utilize a mesma técnica dentro do Ether. Agora, se você não quiser fazer essa análise, se você quiser que eu tome as decisões, se vamos investir ou não em Ether,
clica no primeiro link da descrição e dentro da carteira Rumo ao Milhão eu te conto se nós vamos comprar ou não esse ativo nesse momento, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo de volta no canal amanhã. Valeu!